Em uma reviravolta trágica do destino, a relação próxima entre Liam Payne, o ex-astro do One Direction, e Roger Norris, um empreendedor argentino, teve um desfecho inesperado e doloroso. A amizade deles foi além das conexões típicas de celebridades, mergulhando fundo em apoio, mentoria e, por fim, uma perda devastadora. A história deles começou em 2020 em um encontro casual, um jantar na casa luxuosa de Edward Enninful, o renomado ex-editor da British Vogue, em Londres. Foi lá que Payne conheceu Norris, que já estava fazendo sucesso no setor de energia como um milionário. Os dois se deram bem imediatamente, formando um laço inesperado que os acompanharia em tempos turbulentos. À medida que exploravam essa nova amizade, Norris se tornou uma figura essencial na vida de Payne, trabalhando incansavelmente nos bastidores para ajudar o artista a se manter limpo. Amigos perceberam que, embora Norris tivesse boas intenções, o músico parecia se isolar cada vez mais de seus círculos sociais. Essa preocupação cresceu entre aqueles que realmente se importavam com ele. Naquela noite decisiva na casa de Enninful, Payne estava cercado por boa companhia, incluindo sua ex-namorada Maya Henry, filha de um advogado da alta sociedade do Texas. A presença de Henry destacava as complexidades emocionais da vida de Payne, especialmente porque seu romance tumultuado havia terminado em 2022. Após enfrentar uma série de problemas pessoais, incluindo batalhas com vícios, o cantor buscou um novo começo na Flórida, decisão que resultou do desejo de se cercar de amigos como Norris. Enquanto Payne tentava recomeçar sua vida, mudanças significativas aconteceram em ambas as vidas. O compromisso de Norris em guiar Payne era inabalável. Amigos comentaram sobre os episódios traumáticos que o cantor enfrentou, ressaltando sua luta constante contra os demônios interiores. No entanto, apesar das sombras do passado, as coisas pareciam melhorar. Ele havia se mudado recentemente para uma mansão em estilo espanhol em Palm Beach, com um aluguel de nada menos que $9.500 por mês. Apesar de estar rodeado por esse estilo de vida invejável, uma nuvem de preocupação pairava sobre a estabilidade recém-encontrada de Payne. No início do verão, Norris partiu para a Europa com sua namorada, enquanto Payne retornou a Manchester com uma equipe de pessoas escolhidas a dedo, com o intuito de filmar seu projeto na Netflix, Building the Band. Entretanto, mesmo tendo desempenhado um papel fundamental na recuperação de Payne, a realidade era que ele começou a temer pela saúde do cantor nesse novo ambiente repleto de fatores de risco. Os instintos protetores de Norris ficaram à flor da pele quando ele percebeu a nova direção que Payne estava tomando. Em um e-mail enviado à família e à equipe de Payne, ele expressou suas preocupações sobre a recuperação do cantor. Com Payne limpo por apenas 4 meses, Norris pediu a necessidade de supervisões regulares de saúde e apoio profissional, deixando claro seu medo de que as pressões da indústria musical pudessem levá-lo de volta à escuridão. Suas palavras revelavam uma compreensão profunda das complexidades do vício, um receio que não poderia ser ignorado. Rumores começaram a circular de que o contrato com a Netflix poderia ser maltimado. Insiders ficaram espantados com a ideia de que Payne poderia estar de volta ao centro das atenções quando muitos acreditavam que ele não estava pronto para um compromisso desse tipo. No entanto, ele gostou de seu papel como jurado convidado no programa, afirmando que encontrou satisfação em suas interações com novos talentos. Apesar do sucesso do projeto, o impacto emocional que isso teve sobre ele continuou sendo uma incógnita, com amigos e familiares revelando que as pressões da fama começaram a reaparecer. Entre as confusões, sua namorada, Kate Cassidy, uma influenciadora nas redes sociais, demonstrou desconforto com a presença constante de Norris em suas vidas. Um amigo revelou que Cassidy não estava à vontade com o envolvimento excessivo de Norris, vendo-o como alguém que estava sempre opinando. Apesar disso, ela aceitou a situação, entendendo que verdadeiras amizades exigem apoio e limites, embora com considerável tensão. A amizade entre os dois era cheia de nuances, marcada pela diferença de estilos de vida. Enquanto Norris se mantinha longe das indulgências que caracterizam o mundo das celebridades, nunca tendo se envolvido com drogas ou festas, Payne representava a essência do rock. Eles eram opostos, disse um conhecido. As perspectivas contrastantes deles ofereceram um terreno fértil para o equilíbrio e diálogo. Liam, sempre em busca de opiniões, encontrou conforto em suas conversas com Norris, que se tornou um confidente necessário durante tempos difíceis.
Vale ressaltar que a amizade deles foi crucial para ambos. Payne é um lembrete vívido das complexidades emocionais que frequentemente acompanham figuras públicas, enquanto Norris exemplificou a importância de um relacionamento fundamentado em cuidado genuíno e conversações profundas. Um par inesperado, eles rapidamente se tornaram inseparáveis, e suas ideias se entrelaçaram em sessões de brainstorming destinadas a estimular a criatividade de Payne. À medida que a amizade se consolidava, as dinâmicas com Maya Henry se tornavam cada vez mais complicadas. Em um desenvolvimento particularmente problemático semanas antes da morte de Payne, Henry pediu uma ordem de restrição contra ele, alegando que ele havia bombardeado seu telefone e tentado entrar em contato com sua família. Em meio a essa situação tensa, Norris se viu no meio do caminho, atuando como mediador entre os dois enquanto as coisas se intensificavam. Em forte contraste com a fama de Payne, Norris construiu uma carreira de sucesso no setor de energia. Sua formação na Universidade Torquato de Tella, em Buenos Aires, o levou a fundar a Stoneway Capital, um fundo de energia apoiado pelo conglomerado alemão Siemens. Aos 27 anos, ele já havia levantado um capital considerável e estabelecido várias usinas de energia a gás na Argentina, realizações significativas que permitiram que ele impactasse a vida de muitos por meio do acesso à energia. O desfecho da amizade de Payne e Norris tomou um rumo horrível no dia fatídico da morte de Payne. Após uma breve viagem a Buenos Aires para um casamento e renovação de visto, Payne deveria retornar a uma vida pautada pela recuperação. Infelizmente, a força do vício se mostrou mais forte naquele dia. Apenas algumas horas antes da queda trágica, Norris passou um tempo com Payne no hotel, sem saber do pesadelo que estava por vir. A amizade que deveria servir como um escudo contra as dificuldades se viu tragicamente subjugada. À medida que o dia avançava, a equipe do hotel ficou cada vez mais preocupada com o estado de Payne, culminando em uma ligação apressada para os serviços de emergência. Relatos indicavam que ele estava sobrecarregado por substâncias e destruindo seu quarto. Avisos sobre possíveis perigos encheram o ar, enquanto os apelos por ajuda se intensificavam. Uma figura que antes irradiava promessa e alegria foi tragicamente ofuscada pela sombra da dependência. Os momentos finais foram caóticos, e quando Payne caiu de sua varanda às 17h07, a vida vibrante de uma estrela em ascensão se apagou. Uma autópsia inicial revelou a presença de uma combinação de substâncias em seu sistema, incluindo a famosa cocaína cor-de-rosa. Norris, sem saber do que havia acontecido, ficou sabendo da morte de seu amigo apenas quando as notícias começaram a circular. Após a tragédia, o impacto da morte de Liam Payne reverberou em seu círculo íntimo e na indústria musical como um todo. Amigos e familiares se reuniram, testemunhando a dor insuportável que acompanha uma perda envolta em complexidade. À medida que a amizade se consolidava, as dinâmicas com Maya Henry se tornavam cada vez mais complicadas. Em um desenvolvimento particularmente problemático semanas antes da morte de Payne, Henry pediu uma ordem de restrição contra ele, alegando que ele havia bombardeado seu telefone e tentado entrar em contato com sua família. Em meio a essa situação tensa, Norris se viu no meio do caminho, atuando como mediador entre os dois enquanto as coisas se intensificavam. Em forte contraste com a fama de Payne, Norris construiu uma carreira de sucesso no setor de energia. Sua formação na Universidade Torquato de Tella, em Buenos Aires, o levou a fundar a Stoneway Capital, um fundo de energia apoiado pelo conglomerado alemão Siemens. Aos 27 anos, ele já havia levantado um capital considerável e estabelecido várias usinas de energia a gás na Argentina, realizações significativas que permitiram que ele impactasse a vida de muitos por meio do acesso à energia. O desfecho da amizade de Payne e Norris tomou um rumo horrível no dia fatídico da morte de Payne. Após uma breve viagem a Buenos Aires para um casamento e renovação de visto, Payne deveria retornar a uma vida pautada pela recuperação. Infelizmente, a força do vício se mostrou mais forte naquele dia. Apenas algumas horas antes da queda trágica, Norris passou um tempo com Payne no hotel, sem saber do pesadelo que estava por vir. A amizade que deveria servir como um escudo contra as dificuldades se viu tragicamente subjugada. À medida que o dia avançava, a equipe do hotel ficou cada vez mais preocupada com o estado de Payne, culminando em uma ligação apressada para os serviços de emergência. Relatos indicavam que ele estava sobrecarregado por substâncias e destruindo seu quarto. Avisos sobre possíveis perigos encheram o ar, enquanto os apelos por ajuda se intensificavam. Uma figura que antes irradiava promessa e alegria foi tragicamente ofuscada pela sombra da dependência. Os momentos finais foram caóticos, e quando Payne caiu de sua varanda às 17h07,
a vida vibrante de uma estrela em ascensão se apagou. Uma autópsia inicial revelou a presença de uma combinação de substâncias em seu sistema, incluindo a famosa cocaína cor-de-rosa. Norris, sem saber do que havia acontecido, ficou sabendo da morte de seu amigo apenas quando as notícias começaram a circular. Após a tragédia, o impacto da morte de Liam Payne reverberou em seu círculo íntimo e na indústria musical como um todo. Amigos e familiares se reuniram, testemunhando a dor insuportável que acompanha uma perda envolta em complexidades. Juntos, lamentaram a vida que poderia ter sido e o futuro brilhante que se apagou de forma repentina. Olá pessoal! Obrigada por ter assistido até aqui, e não esqueça de deixar aquele like e aproveita já clica no botão de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para você ser notificado de todo o nosso conteúdo e não perder nenhuma novidade. Planeta Fama News, toda a verdade no mundo das celebridades.